Boa tarde, pessoal. Começo da noite. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conversar com o Marlon Amorim, consultor do Sebrae ali de Ariquemes. A gente vai ter um papo bem legal com ele. Olá, Rosângela, boa tarde. Ou boa noite, né? Olá, Bruna, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos já começar a nossa live. Bem-vindos à nossa live. Hoje vai ser um assunto bem legal, como tirar as ideias da cabeça, colocar na prática. Então, se você aí tem amigos empreendedores, assim como você, indica a nossa live, manda um aviãozinho aí pro pessoal também acompanhar, tá? Deixa eu ver se já deu o horário. Dando 18 horas a gente já começa a nossa live, tá? Ó, já deu 18 horas, vou chamar já o Marlon e aí a gente já começa. Vilhena, tudo bem, pessoal de Vilhena? Bruna de Cacoal. Olá, Marlon, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, agradeço aí a oportunidade, Camila, pelo convite, né, de compartilhar um pouquinho das ideias aí nossas, experiências que eu tenho não somente pelo Sebrae, mas também como empreendedor. Isso aí, vai lá, se apresenta aí, Marlon, para o pessoal que não te conhece. Maravilha, já que a live tá rolando, né, tá valendo já. Já tá Para quem não me valendo. conhece, para quem não me conhece, né, Marlon Amorim, eu sou de Ariquemes, sou analista de negócios do Sebrae, aqui em Rondônia, trabalho na regional aqui de Ariquemes, Vale do Javari. Trabalho especificamente, né, nos últimos 2 anos com alimentação fora do lar, bares e restaurantes. Trabalhei por um período com agroindústrias, né, aqueles produtores rurais que geralmente fazem queijo, fazem iogurte, fazem biscoitos, enfim, de uma maneira profissional, formal. E hoje, trabalhando de uma forma geral, né, o Sebrae exige isso, o empreendedorismo, trabalhando plano de negócios, consultorias, palestras, oficinas, cursos. E o melhor de tudo, eu não sou apenas um professor, mas também um empreendedor. Então eu também gosto de me aventurar, né? Gosto de fazer algumas experiências, né, profissionais, pessoais, e coloco tudo isso que eu vou falar hoje em prática, né? E isso tem me ajudado bastante. O que eu vou falar não é simplesmente uma questão de verdade, mas uma questão de experiência mesmo, né? Eu falo que nós aprendemos constantemente, né? Todos os dias nós aprendemos algo. E isso é importante. Então, nada melhor do que você compartilhar isso com pessoas para elas não cometerem os mesmos erros. Compartilhar aquela informação que a gente capta através de alguns estudos, capacitações. E, melhor de tudo, com os erros, né? Que a gente acaba errando bastante. Com certeza, o empreendedor erra, mas ele tem que errar rápido, né? Né, Marlon? Exatamente. Pra Ainda mais poder. no período desse. Ah, com Exatamente. certeza. Marlon, Então, assim, assim, o que você falou aí foi de encontro ao que a gente acredita aqui no Melhor de Rondônia, que cada pessoa que participa da nossa live tem uma bagagem diferente da nossa, e aquela bagagem às vezes vai solucionar um problema que a gente está tendo ou que a gente possa vir a ter, independente dos segmentos que tem. Eu falo assim que empreender é uma estrada, tem os buracos, tem os atalhos, tem as pedras. E quando a gente tem alguém para ajudar a gente, falando, ó, lá na frente você vai ter isso, já se antecipa, já faça isso, é muito bom, cara. Nossa, faz você verdade. saltar muito rápido e vai facilitando. Mas começa aí já falando pro pessoal seu conteúdo. Então, hoje o tema, né, é como tirar as ideias da cabeça e colocar na prática. Então, o que eu vou falar um pouquinho aqui é sobre algumas ações que essa pessoa que às vezes está aí com o intuito de empreender, de iniciar um projeto pessoal, mas ela está com dificuldade ou ela não sabe ainda por onde começar. Então, eu vou estar relatando aqui alguma experiência onde eu passei como eu falei. Atualmente, eu tenho trabalhado muito com o modelo de startups, né, novos modelos de negócio,
onde o objetivo é trabalhar escalonamento, né? Um trabalho onde você monta uma empresa, não uma empresa geralmente física, a maioria é digital, e você consegue atingir um número maior de pessoas, e isso é replicável em qualquer lugar, né? Hoje, no momento de pandemia, no momento aí onde nós estamos praticamente recolhidos, então eu acho que é interessante as pessoas elas começarem a trabalhar modelos de negócios digitais, né? É importante trabalhar isso. Então, eu vou dar dica especificamente nesse sentido, de se você está aí em casa e você ainda acha que é difícil empreender, mesmo ficando em casa, em momento como este, você consegue sim tomar algumas decisões, fazer algumas ações que você vai conseguir andar para frente. Vou falar de dois modelos, tá? Então, inicialmente, para a gente colocar aqui uma pauta, beleza, eu estou com uma ideia na cabeça, eu estou querendo, eu vou colocar o mais comum, que é geralmente quando a pessoa ela quer trabalhar, num momento como esse, alimentação, que não está tão restrito, né? Então, alimentação, vou dar um exemplo de alimentação. Eu preciso empreender, eu preciso ganhar dinheiro, estou num momento onde eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, e eu quero fazer bolo, por exemplo. Começar a vender bolo, ou tem muitas pessoas que estão me procurando para pegar orientação sobre, por exemplo, como fazer cupcake, salgadinho, para poder vender delivery, né? Porta a porta, hambúrguer. Então tá, tô com uma ideia. Mas e aí? Como é que eu vou começar então agora? Tudo isso tá na minha cabeça, tô com um monte de ideia. E eu sempre falo que o empreendedorismo ele nasce através de 3 situações. Ou é uma visão, a pessoa ela tá na cidade e ela acabou de adquirir um insight. Ela fala assim, nossa, aqui em Ariquemes, aqui em Buritis, aqui na cidade onde eu tô, não tem. E eu quero começar isso, eu acho que vai dar certo. Só que aí ela está trabalhando a emoção. Está trabalhando aí uma questão de visão e emoção. E o que acontece quando a pessoa tem esse tipo de insight? Se ela compartilha isso com as pessoas, com os parentes, com os amigos, nem todos vão compreender esse tipo de visão. Então ela está muito na emoção. Porque ela sabe que isso pode dar muito sucesso, mas ela não sabe ainda como ela vai fazer. Então ela não consegue explicar para as pessoas. Então, a primeira situação que eu recomendo é você organizar essas ideias. Qual que é a prática, qual que é a ação que você precisa fazer para organizar essa ideia, tirar essa ideia da cabeça, colocar no papel de maneira organizada. O Sebrae ele ensina a modelagem de negócios, né, através de uma plataforma chamada Canvas ou de um modelo, né, Canvas, para poder estruturar isso. Eu recomendo o Canvas, quem quiser acessar, ele é uma plataforma gratuita, Sebrae Canvas. Se você não tem um quadrozinho, procura na internet, não é difícil, né, Sebrae Canvas, para você começar a tirar a ideia da cabeça e colocar ali na plataforma de uma maneira organizada. Se você não tem essa adaptação, se você não tem esse costume de começar a trabalhar virtual, o que eu recomendo? Pelo menos 2 situações para que você organize bem essa ideia. Você identifique se isso que você tem de visão é uma dor que você acha que é sua, ou se você acha que é uma dor que é realmente do público, onde você acredita que vai alcançar. Exemplo, eu vou colocar aqui uma situação simples. Bolo, por exemplo. Eu vou começar a fazer bolo. Beleza, mas todo mundo faz bolo, então a maioria iria começar com um tipo de bolo parecido, né? Então, como é que eu posso, então, agora fazer com que isso se torne significativo? Então, eu vou colocar essa ideia na cabeça, vou fazer bolo. Mas qual que é o diferencial que eu vou agregar? Comece a escrever esse tipo de diferencial. Por quê? Esse tipo de diferencial, ele tem um link que é com o tipo de público que você vai trabalhar. E quando eu geralmente até abordo as pessoas e faço essa pergunta, e aí, qual que é o seu público principal desse tipo de negócio que você vai atuar? As pessoas falam, não, eu vou atender todo mundo. Eu vou atender todo mundo, eu vou... se vir criança, se vir adolescente, mas espera lá. Você pode atender todo mundo, mas qual que é o público que você quer atingir? Qual que é o nicho, qual que é o segmento que você vai alcançar?
Ou qual vai ser a sua estratégia, o tipo de marketing que você vai utilizar para você alcançar aquele tipo de público. Então, as pessoas acabam se perdendo, porque se ela tem essa emoção à flor da pele de começar um negócio, vou começar a fazer bolo. Faço um bolo em casa e começo a divulgar desesperadamente na internet para poder vender, ela acaba não tendo aquele resultado, às vezes, que ela imagina que poderia ter. Ou se é, em palestras, por exemplo, eu já falei sobre a pizza em cone. Ela ainda não é comum. Nós temos aqui em Ariquemes, por exemplo, né? Nem todas as cidades pequenas têm. Mas a pizza em cone não é comum em todas as cidades. E vamos supor que a pessoa ela aprenda a fazer esse tipo de pizza em cone e ela comece a vender. Beleza, mas a questão é, qual é o público que gosta desse tipo de pizza em cone? E outra, a população onde eu moro, ela vai aderir a esse tipo de formato? Por quê? Pizza em cone, por exemplo, ela nasceu de uma ideia de ser algo rápido, onde as pessoas trabalham constantemente, não tem tempo para pegar, se alimentar. Ela pega uma pizza pequena, em cone, e ela vai comendo ali no carro, vai comendo andando. Eu já fui para São Paulo, por exemplo, tinha pizza em cone, você pegava e você estava caminhando ali, indo para as lojas e comendo. Então é fácil. Mas em cidade pequena, por exemplo, é uma necessidade, a dor é igual? Não se sabe. A questão, então, é que você tem que avaliar isso. Mas para você avaliar essa situação, você tem que ter colocado isso num papel, você tem que ter escrito que tipo de problema, que tipo de dor isso está linkado. Então, primeiro passo. Estou com uma ideia, beleza. Vamos organizar ela agora? Organize e coloque ela num papel, escrevendo a dor do cliente. Então, para vocês que estão assistindo, a minha recomendação inicial é coloque, por favor, a sua ideia num papel, descrevendo principalmente o diferencial que você vai ter diante dos concorrentes ou o que você vai gerar de valor para as pessoas que vão estar aí descobrindo o seu produto. Porque daí você vai ter um sentido, você vai ter um norte para onde você vai caminhar. Quer ver? Eu vendo bombons. Vamos lá. Eu quero vender bombom, só que eu tenho dois tipos de bombons. Um bombom mais acessível. Eu tenho aquele bombom trufado, bonito, um doce. Um que vai custar provavelmente uns R$3, R$4. E o outro um bombom que vai custar aí R$15. Um produto gourmet, né, que é vendido. Eu vou conseguir fazer a mesma divulgação, eu vou destinar meu marketing para o mesmo tipo de público? Óbvio que não. Então, se eu conseguir pegar esse tipo de nicho e começar a trabalhar de uma forma onde eu vou direcionar meus esforços para atingir eles, quer ver? Eu vou para segmentação de clientes, que é o segundo ponto que eu ia falar. Pegue o diferencial, a dor do seu cliente e transforme em diferencial. E o segundo é direcione para uma segmentação de clientes. A segmentação de clientes não precisa colocar se é uma classe A, se é classe B, se é classe C, ou se é de 30 a 45 anos, ou se é homem ou se é mulher. Na verdade, hoje, as pessoas elas têm uma dor em comum. Tanto eu posso ser homem, né, como você mulher, criança, pode querer comer o bombom trufado. A questão é, quem vai poder pagar? Para onde? Quem é que vai poder querer pagar esse tipo de valor? E aí você começa a trabalhar automaticamente a segmentação. Então, pessoas provavelmente que vão estar ali num quadro com um pouco mais de estabilidade. Se eu vou vender mais barato, um pouco menos, eu vou ter condição. Enfim, a grande questão é que você tem que direcionar isso. Você está começando a formatar as suas ideias, você está começando a pensar e fazendo o chamado planejamento estratégico de uma forma bem simples, de uma forma bem comum. Nada aqui, não estamos falando de planilhas, não estamos falando de missão, visão, planejamento, estamos falando do básico. Estamos falando apenas de você se planejar, de onde você vai escrever numa folha de papel qual o tipo de público que você vai trabalhar e qual o diferencial que você vai ter. A partir disso vai surgir várias ideias. O pessoal está comentando, já está vontade de comer um bombom, né? Então, a grande questão que eu imagino é você justamente saber transformar isso em algo estruturado para você até
vender isso de maneira adequada. Não é simplesmente fazer, começar a pegar algo que está na sua cabeça, beleza, fiz uma trufa e começar a vender. A questão é saber para onde, para quem vai vender. E assim as coisas vão caminhando com um pouco mais de segurança. Por quê? As pessoas, quando elas são atingidas de maneira adequada, elas começam a fazer indicação boca a boca, né? Elas começam a fazer aquela indicação verdadeira. E aí é onde você explode. Porque se você consegue atingir uma pessoa de referência, essa pessoa de referência, de repente, um influencer, ela divulga seu produto na internet, seu produto bomba. Ele vai começar a vender de maneira muito mais alavancada. Eu acho que isso é muito interessante. Então, primeiro passo que eu falei é organizar as ideias, tirando da cabeça, colocando no papel, principalmente duas situações. Primeiro, qual que é o diferencial do seu produto? E para você saber direcionar a segmentação de clientes, que você não vai precisar especificar se é homem, se é mulher, se é A, B, C ou D, mas qual o tipo de dor que ela tem. Como é que eu faço isso? O meu tipo de cliente, eu começo a imaginar um tipo de cliente. Eu desenho, a gente chama isso de persona. É um cliente que ele quer comer um bombom trufado, delicioso, após o almoço ou após a janta. Eu já estou começando a pensar os momentos corretos que eu vou começar a fazer a divulgação do meu produto. Que é o quê? Depois do almoço, depois da janta. Isso aqui a gente está falando de estratégia. Nós estamos começando a falar de se planejar, se organizar melhor. Não é de manhã, postei, joguei na internet. Chegou à tarde, postei de novo. Não, que horário que meu cliente, de fato, ele quer adquirir aquele produto? Eu vendo, que nem eu falei, um sanduíche que seja, né, alimentação, né, ainda. Beleza, mas e aí? Qual que é o momento correto? Depois que a pessoa jantou, aí você vai postar? Né? Então, como é que você vai atingir isso? E aí você começa a trabalhar um pouco de planejamento. Esses são os dois pontos que eu queria iniciar, falando sobre essa questão de tirar a ideia um pouco da cabeça. Coloque no papel, pelo menos, essas duas situações que vai fazer uma diferença enorme na estruturação de como que você vai começar a organizar a sua rotina. Seja de divulgação, seja de fazer o seu produto. Se você vende roupa, varejo, se você está em outras áreas, se você está na área digital, vou falar aqui da área digital que está muito incomum, né? Eu quero trabalhar um produto digital, eu quero começar a vender um produto digital. Pense no tipo de valor que ele também vai gerar para as pessoas. E não é simplesmente pegar esse tipo de produto e vender ele como se fosse comum. Na verdade, é você pegar esse produto, eu vendo uma solução, vou colocar aqui, uma consultoria financeira pessoal. Muitas pessoas hoje estão tendo dificuldade de ter de gerir suas finanças pessoais, né? Mas e aí? Como é que então eu poderia vender esse produto de uma maneira mais qualificada? Primeiro, eu preciso entender. Então, novamente, eu vou desenhar esse tipo de cliente, essa persona. Essa pessoa, ela tem até umas condições, né, ela trabalha, mas ela não está sabendo lidar com como ela vai conseguir organizar as contas dela. Beleza, aí você vende, então você está imaginando o seu persona, o seu cliente, e você vai fazer o quê? Uma divulgação de um produto, apenas falando sobre aquela dor que ela está sentindo naquele momento. Eu não estou conseguindo me organizar, então eu não vou utilizar planilhas, eu vou usar rotinas. Eu vou usar ações, para que essa pessoa ela consiga trabalhar simplesmente a rotina da vida dela. Às vezes as pessoas elas não conseguem se organizar financeiramente por uma questão de rotina. Eu saio constantemente. Toda vez que eu saio, eu vou ali falar com algum colega, vou falar com algum parente. Mas no meio eu vi um sorvetinho. Ou no meio eu passei pelo supermercado e lembrei que eu tinha que comprar alguma coisa. Eu passei por uma loja. Uma questão que a gente está falando que às vezes é consumismo ou não, mas que desperta o interesse de adquirir algo a mais. E assim vai indo. Então, estou começando a falar de um exemplo onde, se você quer vender algo, você tem que saber como que é esse tipo de cliente. Você tem que imaginar ele, saber os hábitos que ele tem, as rotinas, para que você possa vender melhor o seu produto ou serviço, né? Então, essas duas situações. A próxima situação que eu queria falar é uma questão de prioridade. Muitas pessoas, elas não conseguem sair
ali do seu quadrado não conseguem dar o primeiro passo por uma questão de prioridade. Às vezes por uma questão de conforto ou por uma questão de medo. Conforto porque eu estou trabalhando ou eu tenho uma certa situação de renda e eu não preciso ainda investir. Então, tem pessoas que elas não estão com esse senso de urgência aflorado, que nem o primeiro caso que eu falei. A primeira pessoa que ela precisa trabalhar para ganhar dinheiro, ou de uma pessoa que teve a visão, né? Então, duas pessoas distintas. A pessoa que ela tem a visão, mas às vezes ela não tem a ação, ela acaba ficando ali enrolada no meio do caminho. Então, qual que é a minha sugestão? Compartilhe, essa é a minha segunda dica nessa etapa, compartilhe essa sua visão, compartilhe essa sua ideia com pessoas que vão te motivar, com pessoas que vão te cobrar. Quer ver uma ideia que eu acho bem interessante? Quando você, por exemplo, ou chama alguém como sociedade, ou você... porque daí você está envolvendo uma outra pessoa, mas você tem que envolver alguma outra pessoa para que ela te cobre, para que ela te cutuque. Olha, você falou que semana que vem você ia começar a fazer aquele produto, você ia começar a fazer sanduíche, você falou que ia começar a vender bolo. Aquela pessoa ela vai ser aquela pessoa que vai estar cutucando. De preferência. Estude se precisa ser o seu marido, sua esposa, porque nem todos, né, conseguem fazer isso de uma maneira motivacional. Né? Às vezes vai acabar brigando um pouquinho e acaba atrapalhando, né, o relacionamento. Mas se for uma pessoa que, beleza, vai te motivar, legal, tá valendo. Mas se não, fale com um colega, ou raramente tem um parente no meio da jogada que é motivacional, mas tudo bem, se tiver, tá valendo também. Mas coloque uma pessoa para te cobrar, para te empurrar, por quê? Isso vai ser exposto. Eu falo de uma situação bem simples. Você não tem amigos? Então coloque na rede. Você, a partir de semana que vem, ou a partir do mês que vem, você vai estar ofertando aquele tipo de serviço. Por quê? Você fez um compromisso público. E aí você começa a se priorizar mais. Você está começando a se preocupar um pouco mais com a sua imagem. Isso é interessante. Então, uma dica, compartilhe essa sua ideia para que você possa ter uma razão de começar a estruturar isso, de começar a organizar o que você está com o que está na cabeça e aí começar a trabalhar. Baseado nessa questão de prioridade, recomendo que essa prioridade ela seja bem específica. Nem todo mundo consegue fazer meta. E aí eu fico aqui com uma dica do Sebrae também, já que eu trabalho, para que as pessoas conheçam o Empretec. O Empretec ele trabalha muito essa questão das pessoas trabalhar o comportamento empreendedor, e entre esse comportamento empreendedor tem ali as pessoas que sabem se planejar e realizar metas. Para quem não sabe, eu vou falar de uma maneira bem básica aqui. As metas ela tem que ter 4 pontos. Elas têm que ser específicas. Eu vou começar de uma outra ordem que eu até organizei aqui, que eu acho mais interessante. Vou colocar aqui. Eu achei bem interessante a forma. Ela primeiro tem que ser relevante. Relevante. Por quê? Ela tem que ser significativa. Que nem eu falei, sem a motivação a pessoa não vai conseguir sair. Ela não vai conseguir tirar isso da cabeça. Então o primeiro ponto, ela tem que ser relevante. Seja no ponto de você querer sair daquele trabalho que você não gosta, seja daquela relevância de que você tem que ter mais renda, seja no formato onde você acredita no seu potencial e acredita que consegue fazer mais com o tempo que você tem. Então, pense nessa situação, se ela realmente é relevante para você. Específica. Eu até fiz um basiquinho aqui. Eu quero iniciar um negócio de bolo, por exemplo. Eu quero começar a vender bolo. Mas não basta você especificar ela dessa forma. Você tem que mensurar ela um pouco mais. Você vai querer vender bolos caseiros, por exemplo, a R$20. Ok, mas aí temos mais um outro ponto, que ela tem que ser atingível. Como é que você vai transformar ela em atingível? Primeiro, saber qual o valor que você quer ganhar. Eu quero ganhar R$1.000. Então, eu quero iniciar um negócio de bolo, vender bolos caseiros a R$20 e eu vou ter de renda R$1.000. Ok. E agora nós vamos para o quarto, o temporal. Mas e aí, com quanto tempo e qual a quantidade que isso vai me exigir?
vendendo 50 bolos no mês, por exemplo, né? Então, quero iniciar um negócio de bolo específico, mensurável, no mínimo a R$ 20, atingível, R$ 1.000 pode ser atingível? Vamos ver com o tempo. Vendendo 50 bolos no mês, R$ 1.000. Isso a gente está falando de faturamento, né? Claro que se fosse líquido, mesmo líquido, vai ter que ser um pouquinho mais, quem sabe o dobro, né? Mas é possível? Aí vai de você se planejar, o tempo seu. Então coloque esses quatro pilares aí para você fazer sua meta. Coloque ela de maneira específica, mensure ela, ou seja, dê mais preciosidade para esse tipo de especificação. Ah, eu quero iniciar um negócio digital. Mas e aí? Qual tipo de negócio digital? Tem tantos hoje, né? Você pode ser um Hotmart da vida, né? Começar a vender produtos. Você pode criar um produto e começar a vender o seu produto. O que é que você quer vender de maneira digital? Terceiro, atingível, né? Então, você consegue vender esse tipo de produto com o tempo que você tem? Né? E temporal, vendendo, ou seja, trabalhando quanto tempo no dia, quantas horas no mês, quantas horas no seu dia, para você organizar. Então, você estruturando esses pilares, você vai conseguir trabalhar muito melhor, né? Eu falei de quatro, na verdade são cinco, né? Relevante, específico, mensurável, atingível e temporal, tá? Então são 5 tópicos aí que vão ajudar você a trabalhar melhor esse tipo de ideia. Coloque mais preciosidade, trabalhe o tempo, estruture ele e comece a trabalhar, tá? Então, essa é a dica que eu queria passar em relação a metas. E por fim, uma situação que eu gostaria de falar, linkado à questão da prioridade, que é a questão do foco, né? Então, como você manter mais foco? Eu tive muita dificuldade já em projetos que eu tive, de ter um foco, de falar assim, vou começar a trabalhar a partir de semana que vem. E aí começa a bombardear várias coisas, né? E você acaba desfocando, né? Você acaba perdendo ali a linha, porque são muitas coisas. Então, quais são as ações que, por exemplo, eu fiz e a que eu recomendo para as pessoas que já usaram, já aplicaram e também já tiveram resultado que me falaram? Utilizar algumas ferramentas para que isso te dê alguns toques, desperte. Eu, por exemplo, eu uso muito, muito mesmo, o calendário da Google para poder, a minha agenda, né? É a agenda da Google. Eu uso a agenda da Google e o Keep Notes. São duas ferramentas que eu tenho onde eu organizo o que, por exemplo, é do meu negócio do Sebrae, o que é do meu projeto paralelo, quais são os meus afazeres, minhas rotinas, tudo tem no Keep Notes com o Google Calendar, a agenda. Então, a Camila falando que também utiliza aí. Mas eu acho muito legal utilizar. Eu coloquei algumas outras ferramentas que tem na internet. O Trello, né? O Google Docs. Aqui tem um chamado Rescue Time. O Focus Booster. E esses são os que eu vi que as pessoas mais recomendaram. Tem um também chamado 2GGL, que eu vi aqui que teve vários depoimentos, várias pessoas dando depoimentos desse tipo de aplicativo também. Mas o importante que eu quero dizer utilize o aplicativo. Nós estamos na era digital, né? Tem pessoas que gostam do velho calendário, ali da velha agenda, né? De anotar, tranquilo, sem problemas. O importante é que você tenha a rotina de ver. Por quê? Hoje o celular, o meu calendário da Google, eu coloco o despertador para tudo. Então, ele já tem com o despertador. Quando eu coloco um compromisso, ele já me alerta. A agenda ali da caneta, eu acho que ela não vai falar com você. Ela não vai começar a tremer e começar a falar, olha, tá na hora de, né? Então, se você não tem esse hábito, se você não tem essa rotina, recomendo então você justamente usar uma plataforma, um aplicativo para começar a colocar os seus compromissos. Por quê? Aí o Ad também mandando um alô, agradecer várias pessoas aqui, colegas aqui que estão acompanhando. Então, se você não tem esse tipo de compromisso, se você não tem esse tipo de hábito, você sente essa dificuldade,
utiliza uma plataforma para poder fazer, para despertar esse tipo de urgência em você, né? Então, novamente, utilize ferramentas que possam te alertar. Ou seja, vai ter agora uma pessoa te alertando, te cobrando, ali atrás, te cutucando. Você vai ter uma ferramenta agora te buzinando, falando, olha, está na hora de fazer. E você ainda vai estar isso descrito. Eu recomendo ainda pessoas a colocarem isso por escrito ali na parede. Se você tem algum mural, coloca no mural, coloca na geladeira. Coloque vários pontos onde você vai olhar isso e você vai se cobrar. Você vai estar ali se cobrando, porque você tem que começar esse negócio do zero. E, por fim, aqui fechando agora a minha parte de dicas, não tenha medo, né? Ouse. Eu acho que essa é uma das características do comportamento empreendedor. E eu queria falar aqui, eu hoje trabalho com um movimento chamado Geração de Valor, né? Não sei se, de repente, quem está acompanhando já viu. Flávio Augusto, né? Ele tem um aplicativo chamado Eu Sou GV, e foram designados vários embaixadores no Brasil para coordenar esse movimento. Aqui no Vale do Javari, eu que estou coordenando, e tenho um grupo, né, um WhatsApp, a gente já se reunimos, né, aí antes da pandemia nós estávamos nos reunindo a cada X dias, e falando sobre empreendedorismo. Tá, falei um pouquinho sobre esse movimento, e voltando agora ao ponto dessa questão de característica. Ele fala que o empreendedor, ele tem visão, ou seja, ele enxerga algo que as pessoas não estão enxergando. Exemplo, se você soubesse, se você tivesse o conhecimento de que iria abrir algo de muito valor perto de um terreno na cidade, e esse terreno está muito barato. Se você tem condições, ou não até, de comprar aquele terreno, você faria esforços para comprar aquele terreno, porque você sabe que daqui a alguns anos, ao lado vai ter um grande shopping, ao lado vai ter um aeroporto, e você vai aumentar o seu valor de patrimônio muito mais rápido, muito mais alto. Então, se você tivesse esse tipo de visão, competência. A competência é o quê? Você ter habilidades necessárias para você adquirir recursos para conquistar aquilo, para você colocar aquilo na prática. E aí a ação, atitude, né? Atitude para você, justamente, não adianta você ter conhecimento. Você estudou para poder trabalhar, para você começar aquele negócio, mas aí você não tem a coragem, a ação, para colocar tudo aquilo que está na sua cabeça agora realmente na prática. Então, não adianta. E aí, se ouse, no mínimo, faça o que a gente chama de prototipagem, faça uma validação. Você quer vender trufa, você não sabe ainda, de repente, qual o tipo de público que vai ser. Você não está conseguindo desenhar esse persona que eu falei? Então, faça essa trufa e faça uma divulgação para os seus amigos, para eles conhecerem. Não faça a divulgação a léu na internet, não vai adiantar muita coisa, mas faça uma experimentação para os seus amigos e veja mais ou menos, capture ali o que eles falaram e comece a analisar o comportamento, o tipo de perfil que eles têm. Porque daí você vai começar a ter esse desenho melhor na sua cabeça e as coisas vão acontecendo. Inclusive, quando as pessoas fazem isso, eu acho bem legal, algumas pessoas elas começam a recomendar, né? Então, eu fiz a degustação, nossa, já estou querendo, pode fazer mais 2 para a semana que vem, né? A pessoa está trabalhando com maquiagem, ela faz uma maquiagem numa colega, né? Chama algumas colegas e faz. A colega não, já vou recomendar para minha colega também, que vai casar, vou falar para minha colega que vai fazer aniversário. Então isso é bem legal. Quando começa a acontecer o negócio de maneira muito espontânea, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais seguro e você vai adquirir essa confiança para começar esse seu projeto. Então, não tenha medo de, no mínimo, fazer essa validação, essa prototipagem. Eu quero trabalhar com algo digital. Eu vou falar de uma experiência aqui que eu passei. Eu queria começar uma startup, mas tive dificuldades em pessoas para fazer um aplicativo. Eu falei em uma das palestras do Sebrae, eu tive a oportunidade de falar com um dos CEOs de uma grande empresa de aplicativo de alimentação. E ele me falou o seguinte, cara,
você perdeu muita ideia pensando na programação, pensando na estrutura do seu negócio. E você não fez nada de vender, né? Então ele meio que me indagou e eu falei, mas como é que eu ia vender? Não, falou, cara, tudo tem um jeito. E isso para mim serviu de uma grande lição, né? Foi uma grande chibatada ali, porque realmente eu estava pensando muito em querer ser perfeito, em estruturar o meu projeto digital para ficar pronto para as pessoas pensarem. Ele falou, cara, você vai se organizar, você vai pensar e as pessoas vão achar ruim, vão continuar achando ruim. Então você vai ter que passar pelo crivo ainda de fazer a validação para você saber. E aí, se você não tem alguém que faça plataformas, por exemplo, se você quer entrar na era digital, faça de maneira física, artesanal. Trabalhe essa operação, simule ela. Né? Faça que nem eu falei, uma prototipagem, uma validação, uma experimentação, onde pelo menos a ação, aquele fim, ele se concretize, para você saber qual foi o resultado, se as pessoas gostaram, pelo menos, da experiência. Porque as pessoas não estão querendo saber da logística, da organização, da entrega, elas querem saber do produto ou do serviço que elas vão adquirir, né? Então isso eu compartilho, né, de grande alegria, que para mim foi um clique, uma virada de chave, onde eu tive a oportunidade de parar, de pensar e parar de me prender naquele quadrado de, olha, tenho que me organizar primeiro para poder começar. Você tem que se organizar, mas não precisa ficar congelado nesse tipo de organização e não tomar essa atitude de pelo menos validar o resultado final. Seja serviço, ou seja, um produto físico. Então, fica minhas dicas aqui, né? Essa é basicamente o que eu queria compartilhar. As pessoas que quiserem, de repente, de mais Mandar informações... pergunta. Manda pergunta, pessoal. Pergunta. Manda aí. Porque às vezes quando a gente sabe de algum conteúdo, a gente está assistindo a pessoa falar e de repente vem um insight, vem uma dúvida, vem alguma coisa que você possa esclarecer. Às vezes alguém já está com alguma coisa na cabeça, já está pensando em alguma coisa, já manda aí enquanto a gente vai conversando. Bastante gente entrou, gente. Queria agradecer muito a Camila. Foi ela, né, que intermediou aí a nossa... Eu conhecendo o Marlon, porque o Marlon já veio aqui algumas vezes em Buritis, depois que eu tô aqui, organizar alguns encontros aí do Sebrae, né, com palestras maravilhosas, né, Marlon? Ajudar bastante o pessoal daqui. Verdade, agradecer inclusive a Camila, que é inclusive uma cliente exemplar aí do Sebrae. Ela já utilizou alguns produtos, eu achei bem legal, já fez parceria com a gente. Agradecer aí justamente por essa situação de relacionar, né, novas pessoas. Intermediar isso. E isso é muito importante porque a gente acaba compartilhando, né, informação, a gente às vezes fica muito preso. E nada melhor do que a gente passar algumas ideias para as pessoas e ficar à disposição, né? Quem tiver interesse aí, né, na minha experiência, seja Sebrae, ou seja até mesmo como pessoa, fico à disposição para poder compartilhar isso. Eu falei da questão do movimento de geração de valor, né? Então, quem tiver também interesse em participar desse grupo, né, desse movimento, é o quê? Simplesmente você aceitar a situação de que é importante compartilhar informações, né, voltadas ao empreendedorismo. Então, o que nós fazemos? Nós damos prioridade aos encontros, né, quando a gente marca, dá aquela prioridade ao encontro para você aparecer e falar com outras pessoas que são tão loucas quanto você. Porque empreendedor é tudo assim, tudo fora da casinha, ali na caixa, não está na caixa. E é muito legal porque nossos encontros, geralmente, a gente fala, é 1 hora. Acaba levando 2, né? Tem sempre pessoas que querem ficar um pouquinho mais. O papo é muito descontraído, porque é um papo de empreendedor para empreendedor. De pessoa que erra para pessoa que erra. Pessoa que conquista, que tem resultado, para outra também. Então isso é muito legal. Quando as pessoas elas conseguem compartilhar esse tipo de momento, você fala assim, poxa, eu não estou sozinho. Tem outra pessoa passando um momento muito parecido comigo. E isso é muito legal. Às vezes compartilha até aí um sócio, né? Às vezes tinha ideias complementares, se agrupam com habilidades diferentes, é um casamento, né? Eu falo que sociedade é um casamento, gente.
Exato. E tem Né? muita gente que acaba realizando esse casamento na emoção também. Que nem eu falei, né? Às vezes acaba pegando um sócio que é parente, porque achou que o parente também ia compartilhar da mesma visão, da mesma ideia. E aí acaba passando o tempo, acaba descobrindo que não era bem assim, né? Então, quando Com você certeza. tem um ambiente, né, um chamado que a gente chama de ecossistema, né, com pessoas ali parecidas, com visões parecidas, é muito legal. Nos nossos encontros, inclusive, já saiu várias ideias aí de parcerias, sociedade, então isso é bem legal mesmo. É bem fato o que você está falando. Ô Marlon, e você? Fala agora você como empreendedor. Você já empreendia antes de trabalhar nesse segmento ou você ficou tentada a colocar tudo que você aprende em prática? Eu sempre tive um chamado um pé aqui, um pé ali. Eu sempre consegui um trabalho, né, estável, mas sempre trabalhei com vendas também. Vendas de produtos diferentes. Já vendi produto digital, já vendi produto físico, já vendi perfumes, já vendi cosméticos, já vendi produtos da Polishop. Então, já vendi carro, já vendi moto. Vendas realmente está na minha veia. Eu acho que isso que faz a centelha do empreendedorismo crescer. E já montei vários projetos paralelos, né? Em 2006, salvo engano, 2005, eu trabalhei com... Quando eu estava começando a estourar esses negócios de... aqui, por exemplo, nós temos o Ariquemes, Ariquemes Agora, aqui em Ariquemes. Nós temos esses sites de coberturas de eventos, né? Eu fiz juntamente com alguns colegas, meio que na brincadeira, sabe? Para saber, para começar a fazer alguma coisa junto. E ali eu comecei a colocar em prática. Eu fazia administração na época e não gostava de administração de empresas. Ó, então, para quem aí de repente está fazendo, ou se alguém fez administração ou fez aquele curso, né, que não gostava, coloque aí na sua rotina, coloque aí na sua vida alguma forma de você trabalhar isso de maneira prática e daí você vai pegar gosto. Porque daí quando eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo na prática, né, com essa brincadeira, que na época era cobrir festas, né, fazer cobertura de festas, eu acabei percebendo que aquilo lá era real. Como é que a gente poderia atingir mais acessos, né? Eu comecei a conversar com os meus colegas que eram sócios, algumas ideias diferentes, né? Então isso foi muito bom. Ah, A Camila, eu Camila achava falou ele que ele doido. já é doido. Pois é. E realmente, empreendedor é tudo doido, né? E eu acho legal, porque a Camila, ela teve uma evolução fantástica. Com certeza, a Pra- Camila é a pessoa que pensa realmente fora da caixa e ela vai atrás. Ela é obstinada, né? o Felipe falando, ser normal não tá na moda não, é verdade, tem que sair da É. casinha. A Camila, eu trabalhei com ela na prefeitura municipal, olha só, né? Ali na parte de servidor público, que maravilha, né? Empreendedorismo ali, muito difícil. E hoje eu vejo ela empreendendo, trabalhando um negócio próprio, é muito legal ver essa evolução. Eu sempre falo para ela, olha, olhando a Camila naquela época para cá, é muito bom. E, assim, eu acho que depois desse insight que eu tive de negócios, inclusive eu utilizei essa experiência, eu até falo isso em algumas palestras, para conquistar, por exemplo, a minha casa. Eu, em uma oportunidade, sempre quis ter minha casa própria, e eu sempre falei, olha, eu não vou querer, né, era um sonho, né, sonho ter minha casa própria, e vou utilizar meus dons, meu conhecimento para isso, para poder conquistar. Em uma oportunidade, eu tinha que ter um certo X de faturamento, na época que eu era servidor público, eu não podia, e eu acabei fazendo uma parceria com o Flávio aqui, que é da V8, eu agradeço muito o Flávio, eu sempre falo para ele, que ele me abriu uma oportunidade de fazer uma parceria para fazer coberturas novamente de festas depois de alguns anos que eu tinha fechado, né? Não estava mais trabalhando naquela área. E devido a esse tipo de parceria, eu acabei tendo um X faturamento que me possibilitou ter uma X renda para poder adquirir, né, a minha casa própria. E naquela época foi muito legal, foi muito boa a experiência. Na época, inclusive, eu não estava nem mais solteiro, estava já namorando, já estava noivado, e aí a minha mulher me acompanhando agora na cola das festas, né? Festa à noite. Eu pude. Então isso foi bem legal porque eu também pude ali ter uma certeza de parceria também
porque ela foi sempre muito parceira nesse tipo de negócio, nas minhas ideias loucas, né? Então isso é muito bom. E, atualmente, trabalhando em alguns projetos. No momento, eu não estou trabalhando nenhum oficial. Por enquanto, ele está em modelos de ideias, de negócios, para algumas situações. Estou com uma ideia de trabalhar o turismo rural, aqui em Ariquemes. Legal, tá precisando, Marlon. Rondônia precisa... Cara, eu fico assim, eu não acredito como que Rondônia tem tanta beleza e o turismo é tão mal explorado. Gente, pelo amor de Deus, tem lugar que tem menos recursos que aqui, beleza natural, tanto de produção de coisas, e explode. E Rondônia, eu acho que é um pouco o olhar do empreendedor, mesmo se voltar ao turismo, que para mim é uma fonte inesgotável. Você tá sabendo trabalhar, passa de pai para filho, para neto e vai embora. É o que você falou, uma questão cultural. Eu, por exemplo, os entraves que eu estou tendo até então, é uma questão de parceria, né? Justamente a questão da cultura, das pessoas ainda não estarem totalmente abertas, a não tomarem as decisões para poder deixar aquilo, pelo menos, agradável, né? Não precisa de um luxo. As pessoas elas não querem, de repente, um luxo para poder visitar sítios, chácaras, mas ela quer simplesmente algo pelo menos estruturado, algo agradável, que ela chegue, ela saiba o que ela vai fazer lá. Ela vai chegar e aí, você vai fazer o quê? Você vai subir em cima do pé de manga, vai chupar manga. Você vai ir para o rio. Onde que fica o rio? Cadê o rio? Ela quer pelo menos alguma estrutura, né? Alguma direção. E isso ainda falta um pouco. Então, mas eu estou com esse projeto, estou com uma plataforma pronta, tenho aí interesse, era para ter já iniciado ano passado, também está um pouquinho enrolado, mas por essas questões, que nem eu falei, de parcerias, e aí novamente eu falo, né, pelo menos faça essa questão de validação, para você sentir se as pessoas pelo menos querem. Eu pelo menos fiz uma pesquisa, conversei com algumas pessoas, e muitas pessoas, elas já me falaram: Marlon, quando tiver essa rota definida, me fala que eu quero passar um dia nessa rota para relaxar, para ficar tranquilo, né? E isso é bem legal. Ter esse tipo de incentivo é o que eu falo que dá um pouco mais de certeza de que você está no caminho certo, né? Você te dá aquele gás de coragem. Isso é muito bom. Estou com outro projeto também focado à questão de empregos, né? Então é interessante porque eu não imaginava essa pandemia, e quando ela veio para, na verdade, desempregar todo mundo, mas eu acredito que ela vai vir no momento certo também. Eu acho que o projeto também tá bem alinhado, e por fim agora com um projeto também na área de alimentação rural. Então eu estou bem nessa questão, nessa pegada rural, turismo rural, porque é uma oportunidade nossa de Rondônia, é uma característica nossa, né, aqui. Então eu acredito que isso é uma tendência, acredito que inclusive eu falo para as pessoas de restaurantes que formatem esses cardápios de uma maneira muito própria, de uma maneira bem especial, regional, para que as pessoas, quando elas venham na nossa cidade, que ela fala assim: eu quero comer alguma coisa diferente. Então que ela possa comer aquele produto que é único, que é regional, que é muito nosso, para que ela possa falar para as pessoas: olha, eu fui lá em Rondônia e comprei aquele produto, eu comi aquele prato, um tambaqui, sei lá, feito com alguma coisa, né, que o peixe também tem evidência, ou eu comi um boi, mas com algumas frutas, enfim, aí teria que usar, né, quem é chefe, o Adi estava aí, né, quem é chefe conhece mais, mas eu sempre dou essa recomendação para a maioria dos bares e restaurantes, para fazer esse tipo de produto, porque é o que vai dar valor, né, realmente, a quando um turista vir e recomendar, né, e você consegue também ter evidência não somente a nível municipal, mas a nível nacional, né? Nós estamos faltando isso. Tá. Qual que é o produto nosso, né? Com certeza, porque eu acredito muito que a comida, ela é reflexo da cultura. Quando você come alguma coisa em algum lugar, te remete à cultura do lugar, tudo que tem ali. Você vai em Porto Velho, eu fui em Porto Velho antes da pandemia, fiquei 3 dias lá, eu, o Ian e a Ayla. E eu falei: caramba, que Rondônia é essa capital que não se estende ao interior? Tudo que você come lá
regional. É Rondônia, é isso, é peixe, é a banana da terra, outros tipos de peixe que você não come, aí você vai para o resto do estado, não se estende, então não conecta. Quem conhece Rondônia, Porto Velho, e for em Rondônia, Vilhena, Cacoal, de Paraná, não vai entender como que isso não se liga. E eu acho que realmente a gente tem que ligar a comida com a cultura que a gente tem. Levar ela do começo ao fim para todos que venham para cá tem uma experiência do que é Rondônia. Você vir em Rondônia, você não comeu um cupuaçu, você não tomar um cupuaçu, não comeu açaí, não comeu um peixe, não experimentar uma banana da terra, você não veio em Rondônia. E aí a gente vê muita gente massificando a comida, deixando ela igual de todas as partes do país, é muito ruim. Porque se eu viajo, eu quero conhecer o que na sua terra tem de melhor, o que você come, você que mora aqui come. Então eu acredito muito que está faltando esse tipo de turismo, entendeu? Esse tipo de oferta de realmente conhecer Rondônia. E a gente conhece muito lugar pela comida. Então, assim, eu já fiquei feliz que você tem essa ideia e eu já sou, só eu não, né? Eu e a Yaila já somos aí seus clientes. Ah, legal, maravilha. Pois é, eu acredito que é uma situação de juntar, né, os pares, juntar os propósitos. As pessoas elas têm que se unirem, porque o que acontece? Em Rondônia são várias pessoas de formas, de locais diferentes. Juntar um amazonense com um do Rio Grande do Sul, um do Paraná, um de São Paulo, e é uma maravilha, né? Então, esse trabalho de cooperativismo, esse trabalho de associação, sempre foi muito difícil. Em uma situação, eu tive várias experiências pelo Sebrae de trabalhar isso, e algo que eu percebi quando dá certo é quando as pessoas têm 3 ou 4 ali, que são diferentes, são pessoas diferentes, mas elas juntam o mesmo valor, o mesmo propósito. E aí as coisas acontecem, isso é bem legal. Então, juntando esse valor, essas pessoas, esses pares, as coisas vão acontecer. E eu, justamente eu tô aí sempre avaliando, principalmente nessa parte de turismo rural, as pessoas que querem esse propósito, querem fazer. Então, as pessoas que não querem ter esse tipo de valor, eu principalmente tenho descartado, porque eu não quero incomodar a pessoa, não quero que ela também me incomode, e a gente vai fazer acontecer de uma maneira muito boa, né, e de uma maneira muito impressionante. E eu estou tranquilo porque eu tenho a certeza de que isso vai ocorrer. Nosso estado ele tem essa característica, e quando acontecer eu sei que vai marcar bastante. Então é algo que me empolga, que eu estou aí já pronto, né, já estou com a bala na agulha, e assim que essa pandemia acabar, eu acho que as coisas elas vão ocorrer, e se não acabar também, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer, seja de maneira virtual, as pessoas fazendo um tour digital, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a palavra de ordem agora é reinvenção, reinvenção de tudo que a gente tinha como certo, como concreto, né, Marlon? Agora é hora de todo mundo se reinventar, sendo no CNPJ ou no CPF, né? É hora de deixar, como fala, deixar para trás o que já foi, agora é um outro momento aí, e se reinventar, eu acho que é a palavra de ordem. Deixa eu te falar, por que você gosta de morar em Ariquemes? Vamos já nas perguntas. Que eu gosto, eu acabei descobrindo, né, a gostar de Ariquemes, né? Eu, na verdade, quando eu era mais novo, eu sempre falei que eu queria fugir de Ariquemes. Mas isso é uma questão sempre, eu acho que de adolescente, porque na verdade meus pais vieram para Ariquemes. Eu moro hoje há mais de 20 anos. Eu, na verdade, eu era de Vilhena, né? Eu amava Vilhena. Eu acho que a maioria sabe como que lá o tempo é mais agradável. Uhum. Mas eu acabei descobrindo muitas oportunidades aqui em Ariquemes. E, na verdade, o estado todo ele é assim, né? Então, toda vez que eu viajo, por exemplo, eu já fui para Buritis, já fui para Machadinho, eu vejo um potencial enorme. Eu fico com uma vontade imensa de empreender em várias coisas que eu realmente não vejo ainda na cidade, né? Então, nós temos oportunidades, né? Aqui em Ariquemes, eu acabei tendo uma transformação de adolescente para adulto muito legal, que foi uma questão de relacionamento. Principalmente por causa desse site que eu acabei empreendendo, que eu acabei indo, né, nas festas, em eventos, e por causa disso eu acabei conhecendo muitas pessoas, né? Então, hoje, eu
acho que quando você tem um bom relacionamento, você tem muitas oportunidades, né? Inclusive eu recomendo para quem gosta de ler aí, um livro que me marcou bastante, chamado Problemas, Oba, do Robert Chiniachik, que ele fala que onde tem problema, quando você começa a enxergar problema, você começa a ver mina de ouro. E olha só que interessante, então você começa a caçar problema, você começa a procurar vários problemas onde você está inserido, para você começar a ver oportunidades. E não precisa ganhar dinheiro com tudo, mas principalmente você guiando pessoas àquele caminho que de repente pode ser uma resposta para ela, ou até mesmo para a sociedade como um todo, isso vai se transformar em algo muito positivo. Então aqui em Ariquemes eu tive muitas oportunidades. No município eu deixei uma sementinha, que foi um plano de mobilidade, que isso também eu achei muito legal, algo que eu nunca tinha trabalhado, plano de mobilidade urbana, que eu acabei vendo, né, tá acontecendo, as coisas estão se transformando, a cidade está evoluindo, e eu acho que a palavra de ordem é essa, é você deixar a sua diferença, o seu legado. Ariquemes, eu tenho certeza que eu vou ainda conseguir realizar muitas ações, né, aqui. Temos muitas oportunidades, como eu falei, turismo, nós não temos um turismo ainda rural em Ariquemes, em Rondônia, mas eu penso o seguinte, onde você estiver hoje, o importante é você crescer o seu valor. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho no Sebrae, mas eu tenho total convicção de que se eu saísse, não faltaria oportunidades, né? Então, muitas pessoas acabam procurando, justamente por essa questão de relacionamento, por essa questão de você conhecer o município, conhecer as dores. Então, quando você começa a enxergar essa sua realidade, né, a sua realidade de uma maneira muito diferente, você acaba não tendo mais essa preocupação, não tendo mais esse medo constante. Então, hoje, eu gosto de Ariquemes principalmente por causa das oportunidades. Muitas oportunidades que nós temos aqui. Inclusive, não é todo mundo que está tendo prejuízo nessa pandemia. Estou conversando com vários empreendedores aqui, né, em Ariquemes, que estão ganhando dinheiro. Que falaram que não estavam vendendo como estão vendendo hoje. Então, o que essas pessoas estão fazendo de diferente? Né? Que tipo de vibe, que tipo de visão elas estão? É algo a se pensar, né? E olha que elas estão em segmentos parecidos, né? Eu vejo pessoas fechando a empresa e outras estão ganhando dinheiro. Então isso é muito legal, assim, de você ter esse tipo de visão, de que, olha, eu preciso me capacitar, eu preciso melhorar mais, para poder ter esse tipo de visão, onde eu não vou me entregar ao que está acontecendo no mundo, a minha realidade, hoje. O Flávio fala muito sobre isso, Flávio Augusto, né? Ele fala, olha, quando você fala que você é milionário, você é milionário, você é rico hoje ou rico amanhã, né? Ele fala algo nesse sentido. Porque quando você tem a convicção de que você vai ter aquele certo resultado, independente se você vai alcançar ele fisicamente lá no futuro, mas você tem que ter esse tipo de atitude, você tem que ter essas atitudes hoje, né? Então, fica a minha dica aí, se você não tem essa ainda visão, procure enxergar essa visão diferenciada. Ô Marlon, eu só vou encerrar essa live e vou começar outro, porque eu não sei se o tio Zuckerberg, ele deixou meu Instagram estendido para depois de 1 hora, porque tem muita gente que está estendida agora. Mas eu não sei, né? Vai que eu perco a nossa live, aí eu não vou me perdoar nunca mais. Aí eu vou encerrar e já vou começar. Então todo mundo entra de volta, tá bom, gente? Eu já te chamo, tá, Marlon? Tá bom, beleza. Voltamos, vamos esperar o pessoal ir entrando, quem estava participando da nossa live, esperar para a gente continuar. Ó, o Marlon já entrou, vamos já chamar ele e a gente continua falando. Voltamos. Sempre faço isso, eu tenho muito medo de perder a live, Marlon. É verdade. Senão Porque não acaba ficando gravada, né? ela fica salva por 24 horas, depois eu disponibilizo no YouTube.
Eu Olha aí. tenho um canal no YouTube como um lugar para deixar salvo lá. Às vezes alguém quer rever, às vezes alguém quer procurar algum empreendedor que já fez. O que que aquela pessoa falou? Às vezes está conhecendo ela hoje, aí fala assim: Nossa, ela fez uma live já aqui, vou lá, vou conhecer. Então É é verdade. um É, tá lá guardado. No Sebrae a gente também não consegue deixar as lives aí só em uma hora. Isso é bom, né? Isso é bom Isso é porque bom. realmente nem parece, o tempo nem parece. Olha aí, o gerente nosso aqui, Jerry Kemes, meu chefe Domingos Oliveira, agradecer aí pela presença também. Dá um alô, Todo né? mundo que Ó, entrou. temos algumas pessoas aqui, o Wagner, né? É Wagner, o Wagner de Paraná. Ive, Design, Sérgio, Sérgio eu conheço, Sérgio, foi o meu O, aluno. I- o Ian entrou também. Ah, O Rosângela, marido sempre de Rosângela, olho. legal, isso é muito bom. Marlon, e quais os lugares aí de Ariquemes você indica para o pessoal? Claro, né, passando essa pandemia aí, que daí, né, vai estar sossegado, todo mundo vai poder andar tranquilamente daqui um tempo aí, né, se Deus quiser. Espera aí que tá carregando, gente. Oxe, agora começou a carregar. É internet. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou chamar o Marlon de novo. Ah, voltou. Espera aí. Marlon, eu chamei de novo, para às vezes a conexão ela volta melhor. Vamos aguardar o Marlon voltar. Deixa eu ver. Pessoal, vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom? Marlon, peraí, deixa eu te chamar de novo. Já te mandei o convite, Marlon. Vê aí se foi. Boa noite, todo mundo que está entrando. Matheus, inglês na ponta da língua, tudo bem? Ah, agora voltou. Ah, muito Ah, bem. eu acredito que é a conexão. Agora tá tendo bastante live, né? Então, às vezes a conexão, principalmente aqui em Buritis, é mais complicadinho. Pode falar agora os lugares aí que você indica aí da cidade. Então, essa é uma pergunta recorrente, mas também muito complicada de responder. Porque, na verdade, é que nem eu falei, nós não temos, né, o turismo aqui definido, né? Inclusive, Uhum. eu faço parte também da comissão aqui de turismo, aqui da cidade, do Conselho de Turismo, né? Estamos fazendo aí os eixos turísticos do Vale do Jamari. E, assim, o que eu recomendo sempre, quando uma pessoa vem, um consultor vem, eu gosto muito de falar de alguns locais que de uma certa forma, já estão meio carimbados e que estão já estruturados. Além Uhum. das praças que são públicas, e eu acho muito legal esse movimento que estava ocorrendo aqui em Ariquemes, principalmente na Praça do Lago, ali das pessoas colocarem seus lençóis e fazerem aqueles piqueniques, né, de filme, levar o lanche, levar as crianças, se divertir, eu acho muito legal. Nós temos também aqui a Chácara Dornelles, né, que é bem estruturada, do Gilmar. Para quem não conhece, Gilmar ele também está no conselho, acabou virando até um colega. Ele também está nessa rota onde eu estou trabalhando, a rota de turismo. Então, Chácara Dornelles, lá tem pesca e pague, tem uma piscina que você fica submersa ali, né? Então, se você quiser, quem gosta de tomar uma cerveja, tomar alguma bebida, pode tomar um banho e ainda
tomar uma cerveja, tomar alguma bebida ali, submerso pela metade. Eu acho essa proposta bem legal. Ele é um cara de visão, inclusive me pediu algumas ideias aí para conhecer locais novos, né, aí no Brasil. Segundo ele, está trazendo umas novidades aí. Temos aqui aí uma situação que provavelmente essa agência que eu estou trabalhando vai poder beneficiar, ou de repente se a pessoa quiser ter a vontade própria de conhecer, eu sempre falo para as pessoas irem de repente numa linha que fica perto aqui e ir num sítio, né, e verificar se ela é visitável ou não, né. Nós temos aqui algumas chácaras, alguns rios próximos. Eu não vou falar de nenhum, não gosto de recomendar nenhum, porque sempre tem pessoas que gostam ou não, né, daquele local, mas quando se pergunta de rios aqui, pelo menos as pessoas conhecem. Nós temos o Jamari aqui no lado, né? Então tem vários sítios aqui que você pode ir pescar, se você gosta de pescar. Nós temos lá o Quatro Cachoeiras, né? Onde as pessoas elas conseguem tomar um banho quando não está muito cheio. E que eu lembre, né? Temos aqui por fim, o nosso Parque Botânico, que está aí também em alta, né? As pessoas gostam de ir lá, né? Ver os macaquinhos, os peixinhos. Então, é os locais que nós temos de referência hoje, né? Assim, organizados, que as pessoas podem vir para Ariquemes e poder conhecer. Eu, pessoalmente, já fui em todos eles, né? Gosto muito, tive essa experiência de passar uma tarde. Eu acho que o que vale é a companhia que você tá, né? Então, se você estiver bem acompanhado, essa sua visita, esse local vai ser muito melhor. E torço para que, de repente, numa próxima live, né, mais para frente, eu consiga aí falar, de repente, da minha rota, com os locais já estruturados. Ah, tá, um local que também está na minha rota, que eu gostaria até, esse eu posso falar, que é a famosa Pamonharia, né, que fica perto aqui também, né. Então, nós temos a Pamonharia aqui na BR, que o pessoal que faz ciclismo vai até ali sentindo Montenegro. É caminho aí, né, para Buritis. O pessoal sempre para ali naquela Pamonharia. Eu acho muito legal também, está bem estruturada. Já conversei ali com os proprietários, né? E eles tiveram essa visão de organizar, de fazer essa parceria com o pessoal do ciclismo. Eles não tiveram aquela perca do time, né? Teve um time ali, tinha vários quiosques ali que poderiam ter feito a mesma coisa. Mas eles foram empreendedores e fizeram um local bem organizado. As pessoas tiram foto, marcam aquele local, colocaram a internet lá. Agora é que o pessoal não sai. Então, antes não tinha internet. Agora o pessoal chega lá, consegui, tô vivo. Sobrevivi os 20 quilômetros. Tá, tira a foto, né? Isso é muito legal. Com certeza. A gente vê bastante quando vai Ariquemes aí e volta, o pessoal pedalando. Eu falei, caramba, é legal, né? Virou um passatempo aí de Ariquemes. O pessoal cuida da saúde e ainda vai conhecendo, olhando que as paisagens de bicicleta ou de a pé e de carro são totalmente diferentes, né? Eu vi um post, inclusive, da Camila, parece que a Camila foi de a pé pra lá. Foi correndo. Não sei se ela tá online ainda. Eu falei, olha, parabéns, né? Ela tá cuidando da saúde. E quais Instagrams você indica pro pessoal? Instagram. Eu, pessoalmente, não vou fugir muito da minha vibe. Eu sempre falo em palestras que não é muito bom você seguir muita gente, tá? Por quê? Senão você acaba ficando poluído, confuso. Nesse momento de tantas lives, você fica perdendo a paciência de qual live você vai querer assistir, né? Então a pessoa acaba até se cobrando, fala, poxa vida, né? Não vou conseguir acompanhar aquela live. Então, qual que é a que eu recomendo sempre? Geração de valor, eu recomendo, inclusive se você não tem um aplicativo, Eu Sou GV, ele é gratuito. Nós temos lá 4 professores, né? Rick Chester, que fala na segunda-feira, inclusive é outro Instagram que eu recomendo, do Rick Chester. Na terça-feira tem a Elisa, que é a CEO do Grupo Wiser. Olha, o Adrian também, de Porto Velho, também é um embaixador do GV, dá um alô para ele. Então, quarta-feira tem o Edio, que fala sobre vendas. O conteúdo do Edio é fantástico, eu não perco nenhum dele. O do Edio, para mim, assim, é um que me toca porque eu sou vendedor. Então, quando ele fala das experiências de vendas, para mim é fundamental. E quinta-feira, o Pedro de Abreu, que mora em Harvard, e ele pega
publicações, né? Ele é um cara mais teórico, que ele pega aquela teoria, aquele estudo que foi feito de pesquisas de comportamentos do ser humano e linka ao empreendedorismo. Então isso é muito legal. Colocar essa ligação é muito boa. E um cara que não é mais também do geração de valor, não é que é mais, né? Na verdade ele não está publicando, mas você encontra material dele lá ainda. É o Ícaro de Carvalho. Para quem não tem ele, é o @ícaro.de_carvalho. O conteúdo dele de marketing, para mim é fantástico. Com certeza, ele arrasa. Ele fala um preto no branco, de tantos caras digitais que eu admiro também, né? Nós temos aí vários, Jean Telmo que fala de coach, né? Nós temos me esqueci o nome agora, do 6 em 7. Érico Rocha. O grande Érico Rocha, né? Tem o Érico Rocha, mas eu prefiro algo mais preto no branco mesmo, né? Então, o Ícaro de Carvalho, ele fala muito, o conteúdo dele fala muito com o que eu também prego, eu acho muito legal. E, por fim, o @SebraeRO, né? Se você não acompanha o @SebraeRO, inclusive, eu vou dar uma canja aqui. Posso fazer uma canja do Sebrae? Claro, ixi, fica à vontade. O horário é seu, não é meu. Para quem não sabe, o Sebrae está concedendo consultorias especializadas gratuitas em gestão financeira, em mídias sociais e identidade visual. Então, esses tipos de consultorias que custariam aí 2, 3, 5 mil reais estão sendo subsidiadas pelo Sebrae nesse momento de crise. Então isso é muito legal. Uma ajuda gigantesca. E olha só, tem muita gente que não sabe ainda, que está querendo trabalhar. Marlon, eu sempre quis uma consultoria especializada em mídias sociais. E o Sebrae está concedendo essa consultoria gratuita. Interesse, eu vou colocar aqui, ó, coloca aí no Google ou coloca no hiperlink, o Impacto Digital Sebrae. Tá? Então, o Impacto Digital Sebrae, ele vai te dar duas opções de você fazer consultorias. Uma que é do zero que a gente está falando, que é para quem não conhece nada de mídias sociais e quer trabalhar as mídias sociais, ou que a gente está falando pronto, quando a pessoa já tem meio que isso pronto e ela precisa de um material de identidade visual, que daí ela pode fazer uma logomarca, ela pode fazer alguma questão de estampas, algum desses tipos de produtos. Então o Sebrae está fazendo isso gratuitamente. O Sebrae sempre concedeu 70%. Ele sempre subsidiou 70%. Ou seja, a consultoria custava 10 mil reais, o Sebrae pagava 7 mil e a pessoa pagava 3 mil. E por causa desse período de crise, o Sebrae, nesse tipo de produto digital, mídias sociais, identidade visual e gestão financeira, está subsidiando 100%, 0,800. Então, procura. Seu chefe fez uma pergunta, foi passando, você estava respondendo as minhas perguntas, ele perguntou, Marlon, dá para um negócio sobreviver sem estar no ambiente digital? É o Domingos Oliveira. Eu conheço, mas sobreviver só o tempo vai dizer. Eu diria que não é o recomendável, né? Porque não tem como. Depois, o pessoal, todos estão falando, todos os especialistas estão falando, né? O período, como é que é? A era, Revolução Industrial, pós-revolução, agora nós temos era antes Covid, pós-Covid. Pós-Covid. Né? Então, olha só que coisa interessante. Quando que nós nos permitíamos fazer live, né? Ficar conversando, né? Pela internet, sempre estava ali. Né, antes desse período todo. Sempre estava disponível. E agora as pessoas elas estão tendo que se exigir, se fazer, se permitir a fazer isso. Eu conversei esses dias com uma lanchonete que não está ainda nessa pegada digital. Não está fazendo mídia, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Caramba! E faturava muito bem. Faturava 40 quase 50 mil por mês na ação. E, no momento, eles ainda não se adaptaram por uma situação de dificuldade que eles estão sentindo. Estou tentando sensibilizar, né, fazer aquele empurrãozinho, né, porque são pessoas que
tem, né, essa dificuldade, enfim, você tem que respeitar. Mas, no mínimo, deixar uma pessoa, no mínimo, a pessoa tem que contratar uma pessoa para ficar ali e se colocar. Porque imagine se ela tivesse na digital, né? Nossa, As vendas deles, segundo quem, né, eles me falaram, não vou falar o nome, mas eles me falaram que perdeu 70% já, né? Já caiu 70% de faturamento. Então, é muito grande. Então, se a pessoa não se permitir, é muito difícil. O Domingão aí tá na nossa vibe aí de a gente sensibilizar esse povo aí para a era digital. ô trabalho difícil, viu? É, É, pelo fato de ter o melhor de Rondônia e eu fico olhando negócios 7 dias por semana, e eu converso com algumas pessoas, eu consegui ver certas situações concretizando essa tese de até quem já está na internet, há diferenças do posicionamento na venda. Então, eu imagino que quando você não está no digital, porque eu falo assim, né, eu sou leiga, não sou formada em nada, só sou curiosa, estudo e fico vendo muita coisa. Eu falo assim, que quem empreende só no físico está num lago. Quem empreende no físico e no online está no oceano. Para mim é essa a diferença. exato. Simplesmente isso. Entendeu? É, Você quer ficar na lagoa preso, sem perspectiva de nada, fique ali, mas o oceano está ali disponível para você, pegue seu barco e navegue. Aí você é um. inclusive, teve um colega meu, né, que é aqui do Sebrae, Felipe, né, ele estava online agora há pouco, ele até me mandou um post que acho que foi do Ícaro de Carvalho, que ele respondeu uma pergunta de um dos seguidores que falou assim, se eu fosse trabalhar marketing digital na minha cidade, de que forma você faria? Alguma coisa nesse sentido. Ele falou, eu faria não só para minha cidade, eu faria para o mundo inteiro, né? Porque se você está se você tá na rede, né? Você pode fazer É, de qualquer lugar. Eu sempre falei isso, né? Para alguns colegas, para algumas pessoas que trabalham. Toda vez que eu trabalhei essa questão digital, eu vi muitas pessoas. Nossa, mas aqui em Ariquemes tem muitas empresas que ainda não fazem esse tipo de trabalho digital, então tem mercado. Mas não é só Ariquemes. A partir do momento que você está nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico, se permita, né, a fazer divulgações muito boas, onde você possa, de repente, conquistar um cenário não só local, mas um local estadual, que seja, um local nacional. É o mesmo trabalho, é a mesma dificuldade. Né? Mas a empresa pequena vai talvez me respeitar mais, já ouvi essa situação. Ou pelo menos ela vai me ver. Eu não sei, eu acredito que se você conseguir vender valor muito bem, você consegue vender em qualquer lugar, né? Seja através de uma reunião online, que agora vai acontecer, né? Então, provoca uma reunião com um empresário de fora e vende, né, esse seu serviço de uma maneira onde você vai falar dos seus diferenciais. E isso aí vai com certeza te dar um valor. Inclusive, eu acho que a nossa mão de obra é muito mais acessível do que de fora, né? A de fora é até mais alta pela essa questão de treinamentos, né? Enfim, de normalidade mesmo. Então é uma oportunidade. As pessoas, a pessoa que cobra R$ 1.000 lá, vou colocar de maneira mais branda, R$ 250 a hora, aqui a pessoa pode estar cobrando R$ 100 a hora num serviço, e isso vai ser uma vantagem, ela está ganhando bem, né, para ela. Então, acho que vale a pena pensar nessa situação de que você tem que se expor, né? Inclusive eu também já estou começando a fazer um planejamento para poder vender o meu valor a nível digital. Não quero ser um influencer da vida, mas nesses projetos paralelos, tudo que eu tenho trabalhado é para escalar para fora. Eu não estou pensando só em Ariquemes, né? Porque nos 3 projetos que eu falei, né, de turismo rural não está implantado ainda só em Ariquemes. Tem várias outras cidades no Brasil que ainda não tem turismo rural. A questão de emprego que eu falei, de treinamento, está faltando um emprego em tudo que é lugar. E o outro que é a alimentação, que você pode escalar em qualquer lugar. Então, eu penso sempre nesse tipo de formato.
Marlon, mas vou te dar uma triste notícia. Você já é influenciador, você não vai ser, você influencia a Ah! todo momento. Você influencia a todo momento, Marlon. Você falou do geração de valor, tenho certeza que você está influenciando de uma forma positiva. É que o influenciador, ele foi colocado como aquela pessoa que está ali só para vender. Mas eu vejo o influenciador, o criador, você vai ser influencer da sua própria marca, você vai influenciar outras pessoas com o seu conteúdo, com o seu que você tem de carga, aí é o seu lugar. E eu falo para todo mundo que empreende, seja o seu próprio influenciador. A gente É tem todas verdade. as ferramentas para isso. Comece a colocar na sua empresa a sua cara, porque você é a sua empresa. Eu falo que não existe nenhum lugar físico é sua empresa, você é sua empresa. E por isso que eu gosto tanto de conhecer as pessoas, porque quando eu conheço um empreendedor, eu conheço a empresa dele. Eu conheço os princípios, o que ela quer, a missão dela, como que ela vai levar o negócio, como que ela vê o negócio, porque o negócio é eu e você. Eu compro de você, você vende para mim, são duas pessoas. Então, assim, eu Perfeito. falo, sejam influencers da própria marca de vocês. Apareçam mais na internet, tragam mais valor na internet, porque tem muita gente sedenta por informação de valor na internet. Por mais que a gente ache que tem demais, não tem, porque a sua história só você carrega. Então a gente quer saber a sua história e ela tem valor. Eu falo, todo mundo tem valor, toda história tem valor. Basta a gente estar aberto para absorver o que você tem de melhor, né? Então Muito bem é isso, colocado. Muito bem entendeu? colocado. Você é influencer, Realmente. Marlon. Às vezes a gente a gente acredita que é uma filosofia minha, né? É um pensamento meu. Eu acredito que às vezes a gente não está fazendo ainda tanto, porque a gente vê esses influencers, né, com 10 mil K, né? Agora está na moda 15K, 20K, 40. E na verdade o que você falou faz muito sentido e é realmente verdade, né? Importante, inclusive a minha frase que eu sempre coloco onde eu vou, né, faça a diferença, é justamente isso, né? Você mudar um pouquinho o ambiente onde você está, que seja para um, dois, três pessoas, você já está fazendo uma diferença enorme, né, numa vida de uma pessoa. Isso é muito legal. Com certeza, e eu falo assim, as pessoas às vezes falam assim, não vou começar a fazer isso aqui porque todo mundo faz, tá? Todo mundo faz, mas não faz da forma que você faz. E a forma que você faz é especial. E vai tocar muita gente, porque eu falo assim, Uhum. hoje a gente tem esse negócio eu falo assim que a gente tem uma oportunidade muito grande de experimentação. Aí vem o e-book, vem o webinário para você assistir, aí eu assisto, aí eu falo assim, nossa, não gostei da didática, não bate com a minha mente, não consigo aprender com essa pessoa. Aí eu vou lá, assisto um webinário com o cara, eu falo, nossa, bateu, a gente conecta, igual eu e você. Você estava falando sobre o turismo, eu falei, poxa, eu conecto com o Marlon. Aí, se Legal. você, qualquer coisa que você vai me oferecer agora, a probabilidade de eu comprar é basicamente 100%. Então, eu falo É isso, verdade. precisa de mais gente, porque daí a gente, como fala assim, é como fosse um casamento, tem muita ainda panela sem tampa e muita tampa sem panela. Então, a forma como você empreende, Marlon, a forma como você atende a gente, a forma como você faz as coisas, é só sua. E que bom que você está na internet, porque daí a gente tem mais uma pessoa para conectar ao que a gente acha, o que a gente acredita e para agregar valor realmente. Legal. Realmente, o que você falou, aí ó, mais um conhecimento, posso dormir tranquilo hoje que eu aprendi, né? Tive mais um valor agregado, né? Então isso é muito legal. Que bom que a gente conversa realmente sempre entre pares, assim, pessoas que realmente compactuam de ideias, pontos de vistas diferentes, mas que realmente se Diferentes. somam. Isso aí. Muito legal. Marlon, brigadão. Hoje foi uma aula muito gostosa. A gente aprendeu muito com você. Alguém falou mais alguma coisa? Você viu O aí? Alexandro Tamashi, Alexandro Ah, perguntou sobre, Marlon tem que se cadastrar no site do Sebrae para conseguir o que você disse. tá. Tem que fazer um cadastro, tá? Deixa eu verificar se eu acho o link aqui rapidinho, Tá. só para poder Pode. compartilhar. Vamos ver aqui. É porque o link Pacto Digital. Vamos ver se o link tá. Vamos ver.
materiais, tá? Eu vou. Será que eu consigo escrever aqui? É Consegue. materiais.sebrae. Vamos lá. Vou colocar aqui então. Vou Materiais. colocar. É um link direto para fazer o cadastro. Aqui, ó, o Domingos está falando, ligar no 0800 570 0800 do Sebrae. Também pode ser. Já que eu já comecei a escrever, eu vou colocar aqui o link direto, porque daí se ele quiser, ele pode entrar no link, fazer um cadastrozinho bem rápido e fazer a seleção do que ele quer diante do que eu falei. Se ele quer consultoria em áreas de mídias digitais ou em identidade visual. Detalhe, tá? Uma situação que eu não falei, tá, Alexandro? Tem que ter empresa, tem que ter CNPJ, tá? É porque o Sebrae, Tá. ele trabalha com empresas, né? Micro e pequenas empresas, incentivando micro e pequenas empresas. Então, é importante ter um CNPJ. Microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, que é o público do Sebrae. Entrou no link, faz um cadastrozinho, coloca o CNPJ, olha aí, ele falou que tem, então maravilha. Olha aí, mais uma consultoria gratuita aí, saindo do forno. E eu tenho certeza que vai gostar bastante, porque nossos consultores do Sebrae são sempre bem competentes para poder fazer um serviço de boa qualidade. E no Legal. mais, Camila, agradecer, obrigado pela oportunidade. O Sebrae também está fazendo algumas lives, de repente, quem sabe a gente faz uma outra live pelo Instagram do Sebrae RO, aí com a experiência da Camila. Quem sabe, né? E aí, topa? Eu topo. Falar sobre... Olha aí, muito bem, então. A Eu especialidade... topo, assim, como que eu faço? Que eu falo que não, eu convido todo mundo, né? Olha aí, então maravilha. Já vamos começar a mobilizar para a gente fazer, então, mais uma live, parceria, lá no Instagram do Sebrae RO. Cara, eu tô acompanhando as lives do Sebrae, eu falo assim, gente, hoje em dia só não empreende, não melhora o seu empreendimento quem não quer, cara. Tanta ferramenta de graça, tanta gente, igual o Sebrae fazendo lives, caramba, quando que lá atrás nossos pais, nossos avós tivessem essa oportunidade que a gente tem hoje, seria, nossa, é muito transformador. Todo conhecimento que você possa absorver. Eu falo assim que pode ser até não ser do seu segmento, mas você vai aprender. Você pode pegar qualquer segmento, você vai aprender. E esteja disposto a aprender. Esse dia eu mandei um áudio pro meu irmão, falei assim, eu tô parecendo uma esponja, tô absorvendo tudo, de tudo quanto é lado. Legal. O que você me mandar, eu tô vendo. E você vai absorvendo o que está de melhor, porque pode ter certeza que em algum momento da sua jornada você vai precisar daquilo. Às vezes você nem lembra. Você vai ter o problema e falar assim, nossa, eu escutei alguém falando que fez assim, assim, assim. Pronto. Está resolvido. Exatamente. Ou alguém para você buscar conhecimento, né? Exatamente. Se você não tem competência, procura quem tem. E aí faz uma parceria. Com certeza. Marlon, obrigada. Obrigada pela aula mesmo. Que Deus abençoe você, sua família. Que os seus empreendimentos floresçam aí depois dessa pandemia. E pode ter certeza que você já tem uma fã aqui do seu movimento. Já tem uma família aí que vai visitar todo o seu movimento, tá bom? Muito obrigada mesmo. Legal, Camila. Obrigado. Eu quero agradecer aí quem esteve presente. E fico à disposição aí no meu Instagram, marlon.s.amorim. Isso aí. Tchau, tchau, Marlon. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.